Muito bem, pessoal, estamos com mais uma Histórias da Minha Vida e hoje ele, João Roberto da Silva, o mais conhecido como o João Ribeiro, que está conosco hoje. É com ele que nós vamos conversar. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para quem vai assistir esse vídeo, né, João? Exatamente. Tudo bem, João? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Tudo Deus. jóia. Hoje Histórias da Minha Vida é com você, né, Uhum, João? Para nós é um prazer. Obrigado, viu, João, pela uhum. oportunidade de você ter aceito esse convite, de estar conosco aqui, né? E com certeza para quem vai assistir vai parar para ver, né? A história do João. O João que todo mundo conhece do restaurante Ribeiro, mas é sobre isso, né, João, que nós vamos Uhum. conversar. Antes de ser o restaurante, quem foi o João lá na sua infância? Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Assim, já participei de outros podcasts, né, como o senhor já sabe, e tá aqui para mim é uma honra, né? Tá num podcast diferente, com uma pessoa diferente. A gente, sempre quando a gente se encontra no restaurante, né, que o senhor vai lá almoçar, vai buscar sua Sim, marmita e tal, a gente consegue trocar ali umas ideias bem rapidinho e exatamente. tal, e sempre é uma ideia, são sempre assim palavras, conversas que do meu ponto de vista, me edifica bastante. Conversar com uma pessoa que tenha mais experiência, talvez mais sabedoria e possa dar ali um conselho, uma palavra, um direcionamento, isso sempre faz muita diferença. E, bom, a pergunta é, né, Vamos começar quem que é o João, desde o né? início, né? Desde o início. Bom, eu tenho 26 anos, tava planejando já falar isso. Eu sou mais um da Silva. Antes de ser um Ribeiro, eu sou um da Silva. É o sobrenome da minha mãe, mas ficou muito popularmente conhecido aqui em Itapeva por Ribeiro por conta do meu pai, né? Que é todo mundo, acho que poucas pessoas sabem, mas o nome dele é Oswaldo e as pessoas só chamam de Ribeiro. Bom, eu nasci em Itapeva, mas até os 5 anos, né, morei em Ribeirão Branco. Minha família é inteira de lá. E meu pai era lá da zona rural de Ribeirão, nasceu, se criou e morou até os 40 anos na zona rural. E foi, né, formando família, conheceu minha mãe, teve a minha irmã, depois teve meu irmão que faleceu na pandemia, depois teve meu outro irmão que tem uma loja de ração aqui na cidade também, a Gupets. E depois, por último, em 99, veio eu. Eles costumam falar que eu sou o raspa do tacho, né? Sou o caçula, e eu acho que também foi o mais sortudo Aquele que veio para somar mais ainda. para somar e que eu acho que pegou a melhor fase, Uhum. né? O senhor tava perguntando ali, conversando, né, antes de começar Aham. aqui, pô, conta a sua história, se você já passou alguma dificuldade, essas coisas e tal. E não, graças a Deus não. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque histórias muito assim, comoventes, dramáticas, comove mais, né? Engaja mais. Eu, infelizmente ou felizmente, Foi um momento muito bom. não tenho o que reclamar. Tive uma infância muito boa, Que legal. nunca passei necessidade e tal, porque meu pai e minha mãe sempre deram esse suporte. Meu pai só fez até a terceira série, minha mãe também só até a terceira série. Minha mãe ficou órfã muito cedo. Meu pai já tinha uma família mais assim, unida, né? Teve os pais dele por um bom tempo junto dele. Ele também honrou eles até o último suspiro da vida deles. Então, a minha base familiar, ela é muito forte. Uhum. Por conta do meu pai, por conta da minha mãe. E criaram sempre os filhos todos muito unidos. Meu pai sempre foi muito trabalhador, muito honesto ali. Ele sempre costumava falar e costuma falar até hoje que se fosse para ele dar prejuízo para alguém, ele ficava com o prejuízo para ele. Por uma questão mesmo, acho que de princípio, de caráter, Olha sabe? só. E foi isso que ele passou para mim e para os meus Uhum. irmãos. A minha mãe também é a mesma coisa. E quando eu nasci, foi uma época onde ele já estava numa situação um pouquinho melhor de vida, assim, Uhum. não falo rico nem nada e tal, Uhum. mas já estava morando na cidade, já tinha um carrinho, já tinha ali uma caminhonete, que era o meio de transporte, né, meio de renda dele, né, que ele Uhum. fazia a locomoção, a remoção de mercadorias da roça, que era tomates, coisas e tal. E daí, a partir disso, daí ele, né, foi progredindo. Resumindo de uma maneira mais rápida, já pegou um caminhão, daí fez a sociedade
um parente, pegou mais um caminhão, aí já montou um barracão, aí começou a plantar, daí começou já próprio mandar a mercadoria dele para São Paulo. Ele comprava e vendia mercadorias, né, para o Ceasa. Só que esse é um ramo, é um segmento muito ingrato. Sempre foi agricultor do tomate, assim? Do cultivo do Sim, tomate mesmo? aham, É? sim, por conta da origem mesmo Aham, da família, né? sim. Como eu falei já hoje, os meus avós, eles eram do sítio, Uhum, né? Sem estudo, sem nada e tal. Então, assim, o que plantava era para consumo próprio uhum, ou para vender, o que era o excedente ali, né? Então já estava na base dele também. E era o que ele sabia fazer. Sem estudo, sim. era o que ele tinha na época. Mas ele sempre foi muito assim, visionário, né? Uhum, O tempo dele e tal, e também muito assim, seguro no sentido que o quê? Dinheiro ele não aceita desaforo. uhum. Não é porque você, sei lá, pegou 2.000 hoje que você vai sair Gastando por aí. gastando 2.000. Não, você tem que pensar que amanhã pode ter uma diversidade, amanhã você pode ter uma despesa que não estava Exatamente. planejada. Então ele sempre foi muito assim organizado com Uhum, relação a isso. Só que em 2004 para 2025 ele se aventurou a ir fazer uma plantação, uma safra lá em Fartura, fartura. próximo do Paraná, tal Uhum, já. Porém, essa cidade ela não era uma terra muito fértil para plantação de uhum, tomate, pelo menos não nessa época. Era uma cidade própria para suinocultura e plantação de café, né? Ficou lá por 8 meses, foi um período bem sofrido. Eu, assim, me lembro vagamente, que eu acho que como foi algo que não foi tão bom para mim, particularmente, não ficou muito fixo na mente aquele momento ali então, João. não, só ficou tipo a parte onde teve um pouco de sofrimento e Uhum, dor, que foi o quê? Com uns 4, 5 anos, eu acabei um dia assim, um prego bem grande entrou no sei. meu pé Puxa. e eu fiquei por 8 meses mancando, não conseguia parar de pé. Uhum, E aí minha mãe tinha me tirado da escola, né? Tava no uhum, pré-escola, né? uhum. E eu lembro que a gente ia muito cedo pra roça. E daí, como eu não conseguia andar, eu ficava dentro do carro o dia inteiro, até Meu dar horário e a Deus. gente voltar embora para a cidade. Então foi 8 meses muito sofrido. Então é por isso que eu falo que eu não tenho muitas Uhum, lembranças, porque eu acho que o meu inconsciente, eu acho que ele deletou. Eu sim, só lembro da parte onde, sim. pô, sentia dor, não conseguia ficar de pé, então enfim. Uhum, E aí, né, deu errado, vamos dizer assim, né? Deu errado lá os planos dele. Teve prejuízo, mas ele honrou. Voltou embora para Ribeirão. E lá surgiu a oportunidade, a proposta de um conhecido, falando que tinha um restaurante aqui em Itapeva, na Avenida Paulina de Moraes, ao lado do fórum, de frente com a loja 100. uhum, Era um ponto excelente, né? Uma área nobre da uhum. cidade também e tal. E tinha a oportunidade de pegar esse restaurante. E aí meu pai se interessou, porque na juventude dele, quando ele era mais jovem, ele costumava falar que ele tinha um sonho de ser dono de bar. Olha só. Ficar atrás do balcão, ele achava bonito ficar atrás do E balcão. você sempre soube desse sonho dele. Sim, ele sempre Ele sempre comentava com a gente, comentava sempre com a comentou. família. E aí era uma oportunidade disso Aham. acontecer. Porque, tipo assim, bom, restaurante, né? A gente vai fazer comida caseira. A minha mãe era cozinheira antes da gente assumir, que eu já Uhum, chego nessa parte. Era uhum. cozinheira, tipo assim, pra cozinhar pra bastante gente, mas não um grande número, assim, pra público, né? Era, por exemplo, uma reunião de família, Sim. alguma coisa assim e tal, enfim. E aí eles pensou, pô, fazer comida acho que não é difícil, né? Já começou a construção da história ali. Acho que a gente vai Uhum, se dar bem. Por quê? Na época era meu pai, minha mãe e mais 3 filhos que estavam, tipo assim, tinham idade para poder trabalhar, uhum. né? Então, opa, já tem uma equipe, já tá meio caminho andado. Aí, beleza. Começou a negociar, 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 fechou o negócio. Sem dinheiro, mas com a cara e coragem. É isso que eu não esqueço. Que o meu pai sempre falou, na cara e coragem, carregamos a mudança, viemos para Itapeva e começamos. No dia 5 de junho de 2005. 2005. No primeiro mês, esse restaurante, ele tinha acho que 6 funcionários. E meu pai tinha mais, com ele tinha mais 5 mão de Uhum, obras, né? Mais 5 pessoas ali uhum. para trabalhar. Então, uma equipe de 11 pessoas para um restaurante que era pequeno, teoricamente falando, era muita gente. A conta não iria fechar. Mas como ele não era do segmento, ele não era do ramo, ele pensou, pô, eu vou escutar quem está trabalhando.
vou deixar ficar assim por 30 dias. Tudo bem. Passou 30 dias, já fechou com prejuízo. E aí ele falou, não, agora deixa que eu assumo. Meu pai sempre ele teve um tato, assim, muito apurado, Olha sabe? só que legal. Ele era, acho que ele é muito ousado, muito Uhum. corajoso, se você for parar um dia para conversar com ele e ver a história dele, né? E aí ele já dispensou um, dispensou outro e tal, enfim. Teve alguns obstáculos, teve alguns Uhum. probleminhas aí no início, mas ele acabou tirando tudo de letra. E aí foi o início do Restaurante Ribeiro. E o porquê que eu tô contando a história do meu pai e a história do restaurante? Porque a história do meu pai e do restaurante se mistura com a minha Sim, história, sim. com a minha essência, vamos dizer assim. E aí, nesse ponto, né, lá na área central ali da cidade, ele ficou por aproximadamente 6 anos, até 2010, mais ou menos. Fez clientela, fez nome, ficou conhecido na cidade, reergueu esse ponto que ele tinha pegado que estava queimado e prosperou, certo? Só que em 2010 também surgiu uma doença na minha família. A minha mãe descobriu um nódulo no seio Uhum. e como a minha mãe era a nossa cozinheira, ela era o braço direito do meu pai, ela não queria parar para fazer o tratamento. Ela não queria se ausentar. E aí meu pai ele já estava meio assim cansado naquela época, meio desanimado. Se hoje o pessoal acha que mão de obra tá difícil, acho que naquela época também não era fácil. Então assim, não é algo de agora, é algo ó, de muito tempo. Aí ele pegou e falou, ó, surgiu uma oportunidade. Apareceu uma pessoa, sempre aparecia pessoas querendo comprar. Certo. E aí ele acabou vendendo. Vendeu bem na época, né? Ele não se arrepende do negócio, não se arrepende do Uhum. que fez, porque às vezes, para você poder dar 2 passos para frente, Tem que dar alguns para tem que trás. dar alguns para trás. Né? E isso é importante, você tem que respeitar o processo. E aí ele, né, assim, pensando na saúde da minha mãe e tal, ele falou: não, vou vender. Apareceu uma pessoa, fez uma proposta, fechou o negócio, vendeu. Também já não estava mais a equipe da família Uhum. completa, porque tinha um irmão que já tinha ido trabalhar na loja 100. Uhum. Aí já teve um outro irmão que tinha se formado em mineração, também foi embora, foi trabalhar. A minha irmã tinha passado, estava fazendo faculdade de matemática e física, já estava quase se formando. Tinha feito um concurso da prefeitura, Foi um tinha período que passado. então o restaurante ele teve que. Isso. Na verdade, as coisas foi tudo acontecendo Uhum. assim, parece que meio que tudo que Uhum. programado, sem ter Uhum. programado, Sim, entendeu? sim. E aí ele vendeu. A minha Uhum. mãe ficou 2 anos sem restaurante, ele foi Uhum. mexer com van, ele já tinha uma van, porque a família era grande e gordinha. Precisava de uma van para todo mundo poder sair Uhum. junto. Ele pegou mais uma van no negócio e ele falou: pô, van eu posso trabalhar sozinho. Trabalhar com van. Mas meu pai odiava viajar. Poxa vida. Aí é o que eu Tava falei fora do aquela hora ramo, que né? eu cheguei aqui. Quando você vai fazer alguma coisa que você não gosta, pensando Exatamente. só em dinheiro ou pensando que vai ser Sim. fácil, esquece. Não dá Não, certo, né, o João? que está prometido para você Uhum. ali vai ter Sim. obstáculo, vai ter encheção de saco, entendeu? E aí foi 2 anos. Meu Deus do céu, terrível, 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 terrível. Tudo, como eu falei, né? Ele era um cara muito seguro, então ele costumava falar que ele tinha um pé de meia. Ele tinha feito um pé de meia nesses quase 6 anos de restaurante. E esse pé de meia dele, ele só viu assim, ó, e descendo, 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 descendo. Aí, isso serve até pra, tipo, casal novo, né? Que tá Sim. casando. Quando você tá namorando, meu Deus, é uma maravilha, né? Mas quando Verdade. você casa e você começa a ver dificuldades que As envolvem despesas e dinheiro, tudo. o amor acaba, Exatamente. certo? E com ele também foi a mesma coisa. Pô, você tava num negócio que tinha dificuldades, tinha problemas, mas você via dinheiro entrando. Foi fazer uma coisa que não era o que ele gostava, ele só viu o dinheiro saindo, 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 saindo. E aí vai batendo desespero, a água vai batendo No literalmente na período que bunda. o seu pai já estava lá com o restaurante, você já começou a trabalhar ali, então. Sim, foi bem no É? finalzinho. Eu tinha 8 para 9 8 para anos. 9 anos. 8 para Começou 9 bem anos. cedo também, né, João? Sim, foi por causa do exemplo dele mesmo, né? Uhum. Eu nunca aparentei ter a idade que eu Uhum. tinha Uhum. e sempre tive um físico assim que me Uhum. proporcionava a fazer serviço de Sim. pessoas mais velhas.
E aí fui fazendo fui ajudando, fui, né, me interessando. Quando era mais pequeno, quando a gente tava em Uhum, fartura, que eu falei pra você que foi um uhum. período difícil, eu gostava de brincar que eu era empresário. Olha só. E então, assim, ter vindo para um restaurante já foi, eu acho que, assim, um pontapé inicial Uhum. para eu poder brincar, vamos dizer assim, Sim, sim. brincar de Já tava empreender, profetizando, né? Isso, exatamente. Tava crendo Para naquela. algumas pessoas eu já falei isso Aham. algumas vezes, que eu acho que o meu inconsciente já falava Sim. isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar no restaurante, ele vendeu. Daí foi em 2 anos terrível. Minha mãe fez tratamento, graças a Deus Nesse período dos recebeu 2 a cura. anos, você Aí fazia o eu, quê? aí eu fico, Vivia a infância ou não? cara, aí eu me dediquei a Uhum, estudar, uhum, fiz alguns cursos. Ele me deu tudo esse suporte, uhum, entendeu? E aí no final de 2012, aonde a gente está hoje no restaurante atualmente, uhum. ele já tinha ali esse ponto, né? A casa, na verdade. Certo. Ele tinha, durante o período que ele estava no restaurante, no primeiro restaurante dele, ele conseguiu comprar essa casa, Uhum, onde ele mora uhum. hoje, certo? E na frente tinha uma sobra de terreno. Então por isso que eu falo que ele é visionário. Pô, algum dia eu vou construir alguma coisa aqui. Sim, já deixou lá preparado. Isso. Aí foi 2 anos trabalhando com van, fazendo uma coisa que ele não gostava. Hum. Aí quando ele viu que o negócio estava desesperador e não ia ficar muito bonito, Uhum. a minha mãe tinha recebido a cura Olha que maravilha. do problema dela. Uhum, E daí ela viu a situação dele e tal, e falou: vamos voltar a mexer com comida? Vamos fazer marmita, vamos fazer comida aqui em casa? A gente faz aqui escondido mesmo, tal, enfim. E ele sempre foi muito assim, sistemático, sabe? Não, se for para começar, vamos começar certo. Ele pegou uma van, tinha duas, pegou uma van, encontrou um cara que era construtor, estava precisando de uma van, deu essa van para pagar a construção. uhum, Aí ele correu de atrás de um banco, né, que ele era correntista, acho que não tem uhum. problema falar. Não. Banco do Brasil, ele era correntista há mais de Uhum. 30 anos no Banco do Foi lá atrás Brasil, do recurso, mas não fez um. conseguiu, É mesmo? Foi atrás mas, do empréstimo, mas não deu certo. mas não deu certo. Olha só. Aí na época, o Sicredi estava chegando na Uhum, cidade. uhum, Era ali na onde é o seu Kiko hoje, uhum, naquela portinha bem pequena. uhum, E o gerente na época era conhecido nosso, da época da loja 100 e uhum, tal, enfim, uma coisa foi puxando a outra. Conseguiu um empréstimo lá de, se não me engano, 25 mil reais na uhum, época. Porque meu pai sabia que o dinheiro que ele tinha não ia ser suficiente para construir, para comprar os uhum. equipamentos e fazer o restaurante girar. Então ele precisava de ter um capital. Sim. E olha que interessante, 3 anos de escola. O cara tem essa visão, tem esse tato, né? Puxa vida. E aí, beleza. Emprestou, conseguiu o dinheiro. Sicredi é nosso parceirão até hoje, sabe? A gente deve muito a eles. Uhum, E aí abriu o restaurante, começou a construção no final de 2012, dia 26 de janeiro de 2013, inaugurou. O empréstimo que ele tinha feito era para ser pago em 3 anos, certo? Ele pagou em um ano, ele pagou. olha só. Por quê? O restaurante já começou bombando. Uhum, E aí foi quando eu realmente de verdade comecei a trabalhar. uhum. Eu falo para todo mundo que aonde a gente tá hoje, eu literalmente ajudei a colocar tijolinho por tijolinho. Porque depois que eu chegava da escola, ou antes de ir para a escola, eu Tava lá o tava lá João. junto na construção, ajudando a pegar um tijolo, não sei o quê. Eu tava Você já ajudando uma coisinha. conseguia ver, não? Aqui vai ser um. Nosso restaurante vai ser assim, se assado. Sim, É, que legal, sim. João. A gente já imaginava. Cara, A família toda estava empenhada, né? Nesse projeto, né? Cara, então, o que que acontece? Teve apoio da minha irmã, também ajudou com Uhum, dinheiro na época, uhum, porque meu pai viu que seria necessário, né? uhum. Então teve apoio da minha irmã, teve apoio dos meus irmãos, todos ajudaram. E eu também me senti o quê? Pô, eu tô com 13 anos, o pai, a mãe, assim, na época eles deveriam ter uns 50, mais ou menos, 40 para 50, Uhum. né? 48, 49. E eu vi, pô, meu, agora eu não tenho os irmãos pra ajudar, né? É eu e eles.
E nesse período, os seus irmãos já Já estavam estavam cada um no trabalhando seu em trabalho. outras áreas, Uhum. já estavam formados e Só tal. ficou o João ali. Só ficou o João. Eu falei, pô, meu, 13 anos, eu sou uma despesa. E Eu agora? me sentia isso, que eu era Uhum. uma despesa para ele. Então Entendi. eu tinha que ajudar de alguma forma. Foi um período que você teve que Então, fazer uma escolha. isso, Eu vou pro exatamente. restaurante com meus pais ou E, então... e eu sempre fui muito tímido, muito Aham. acanhado, muito acanhado. Só que durante a construção, como a gente literalmente tava com a corda no pescoço e a água batendo na bunda, tinha que terminar logo Sim, aquilo lá, sim. botar para funcionar Uhum. e para poder ver o dinheiro entrar, Uhum. para poder honrar os compromissos e enfim. E aí foi. Inauguramos o restaurante. A princípio começou, no primeiro dia foi inaugurado à noite para lanchonete e tal, enfim. Foi inaugurado acho que num sábado e no domingo a gente abriu. Eu lembro disso daí porque marcou. A gente abriu no domingo, ia servir acho que só porção, lanche e tal, não vendeu praticamente nada. Olha só. Nada. Daí a gente fechou. Aí na segunda começou pra comida. Era A comida. comercial. Não era nem Comercial. self-service. Comercial vem naquelas cumbuquinha, né, e Aham. tal. Aí, na primeira, acho que nem chegou a fechar uma semana, meu pai falou, não, não vai dar certo. Vamos ter que pôr o self-service de novo e tal, enfim, e daí começou. Resumindo, em um ano, foi um ano assim que, de novo, aquela viradinha de chave voltou, sabe? Uhum. As coisas começou a engrenar, as Uhum. coisas começou a dar certo, começou a prosperar novamente, e aí foi indo. E aí eu entendi o quê? Eu trabalhava com meu pai, eu não tinha salário, certo? Porque eu tinha o que comer, tinha o que Uhum. beber, tinha onde morar, não me faltava nada. Uhum. Roupa, tal, tudo que eu precisava eu tinha. E eu entendia que eu tinha que trabalhar para ele, para pagar isso. Mas não porque eu recebia uma cobrança dele. Partia de mim pelo exemplo que eu tive dentro de Uhum. casa. E aí, eu comecei a me questionar, né? Pô, eu sou o funcionário mais caro para ele, para só ir pro restaurante, para fazer o básico ou fazer menos do que um funcionário. Uhum. Então eu tenho que encontrar uma maneira de ser mais produtivo, de fazer o restaurante prosperar. Aí começou, tipo, fazer uma postagem em Facebook, lá em 2013, fazer uma postagem em Facebook. Eu ainda era resistente a Instagram, depois alguns anos, daí entrei pro Instagram. Aí postava, chamava as pessoas para ir, sabe? Daí Com a alguns timidez que tinha, teve que quebrar esses obstáculos, João. e eu atendi a mesa. E ó, se você entrar no meu Facebook, você vai ver bem o quê? Tá escrito lá função, né? Que você coloca no que você trabalha. Tá como garçom. Hoje, eu com a minha esposa, nós somos proprietários do restaurante Uhum. Ribeiro porque a gente arrendou do meu pai. Uhum. Meu pai, ele se aposentou, tal, a minha mãe também. E isso já faz 1 ano e 5 meses. Uhum. Mas eu ainda coloco como garçom. Por quê? Qual que é a função? Qual que é o papel do garçom? Servir. Servir. E eu sempre adorei servir. Que bom. Sempre adorei passar de mesa em mesa perguntando o que é beber, se Uhum. estava tudo certo, se precisava de algo a mais. E eu comecei a perder aquela timidez. Ainda me sinto tímido, Uhum. mas eu comecei a perder aquela timidez porque eu pensei, pô, se eu ficar acanhado aqui, escondidinho, Não vai virar, não né? vai vender. E hoje eu falo que, além de servir, eu sou um vendedor. Eu Sim. tenho que vender. Sim. Certo? Eu tenho que despertar o desejo ali de você querer comer, você ir até o restaurante. E aí, né, fui trabalhando, pegando mais gosto, sonhando que algum dia eu ia ser dono do restaurante, mas eu sonhava que eu iria ser dono do restaurante quando meu pai não estivesse mais presente, meu pai Isso que eu ia te falecesse ou algo do perguntar, tipo. você por um momento ou outro, você já sonhava ali, tipo, esse tudo vai ser meu, ou não, você, não, um dia eu vou Sim. abrir o meu restaurante. Não, eu sonhava. Sonhava que aquele restaurante hoje, o atual, já Sim, ia ser seu. sim. Na Aham. verdade, eu era mais ousado. É? Eu sonhava que eu ia ter uma rede de Olha restaurantes. só, sim. Hoje, eu sonho em ter um único Aham, bom restaurante. sim. Entendeu? Onde entrega uma qualidade que todo mundo Isso, conhece. exatamente, porque é Ribeiro, é o Uhum. sobrenome do meu É, pai, é a história do meu pai, é o meu e é sobrenome. uma placa pesada, né? É um Exatamente, é nome uma pesado. responsabilidade. Exatamente. Então hoje eu me contento em ter um único bom restaurante, onde as pessoas gostem, Uhum. frequentem, ou onde as pessoas que trabalham sintam orgulho de estar lá. E eu sempre vou falar isso, que os meus concorrentes, né, que eu prefiro chamar de Sim, parceiros, né, sim, que eu me inspiro neles também, exatamente. eles comecem a Uhum. se inspirar em mim, entendeu?
E é isso. Isso é o legal, né? Esse é o legal, entendeu? Não tem que Não- ficar é, aí saindo no murro isso, ou não, olhar com cara feia, porque, pô, você também é dono de restaurante? Você, isso não entendeu? vai trazer, não vai agregar, né? Não, Isso eu vai acho que começar a atrapalhar até mesmo, eu né, acho que é João? assim, o que é meu, o que Isso, é seu. exatamente. Se você fizer bem feito, você é Como a merecedor de gente ter conhece, né, cliente. João? Aquela velha e longo ditado popular, o sol nasceu para todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Não tem que eu querer ser egoísta e querer só tudo pra Uhum, mim. As outras pessoas também sim. precisam. E aí começou, Rony. Com 13 anos comecei no restaurante, fui trabalhando, fui ganhando, pegando gosto pela Uhum, coisa, entendi que eu era um funcionário muito caro para fazer só o uhum, básico, fui entrando nessa questão de fazer postagem, chamar clientes para ir almoçar e tal, e deu muito certo. uhum. Depois comecei a fazer, aparecer, né, gravando vídeos, comendo um torresmo, comendo uma polenta, cortando uma carne, filmando meu pai cortando carne. E aí as coisas foram acontecendo. Por quê? Naquela época que, tipo assim, putz, aquela época, parece que é muito tempo, e não é. É, As pessoas não faziam isso. As pessoas tinham medo, porque assim, eu entendi que não adianta nada eu ter um negócio e eu chamar um influenciador para vender o meu produto. Se eu que estou ali todo dia, que vejo o processo, que exatamente. preparo, se eu não for capaz de vender para você, sei lá, esse copo de água ou esse baldinho de É você que torresmo, experimenta. É você que tá ali todo dia. exatamente, não vai ser ninguém É, que vai fazer isso por mim. verdade. Você entendeu? Então, é o que você vê grandes empresas aí, tipo o João Adib da CIMED, o Caíto da Chili Beans, Uhum. o Luciano da Havan. Quem que é o garoto propaganda das empresas São os deles? próprios. Às vezes você vê nas redes sociais deles, eles passando, fazendo algumas palhaçadas ou coisa do tipo, mas não é, é engajamento, É. eles estão entregando um entretenimento para as pessoas, que é o que as pessoas querem ver. Uhum. Por exemplo, assim, não adianta nada eu aparecer também na rede social falando só do preço disso daqui, Uhum. mas não tentando mostrar para você o valor, Exatamente. não despertar o desejo ali de você Sim. provar, entendeu? Então eu entendi isso muito cedo. E daí, né, no meio do caminho e tal, você vai encontrando algumas pessoas que vai ainda te incentivando a continuar Uhum. a fazer isso. Porque no começo vão te desmotivar, Uhum. no começo vão tirar sarro, como falava, tá fazendo live, não sei o quê. Cara, mas eu tava dando resultado pro meu pai. Sim, sim. E aí você perguntou, você sonhava em ser dono desse restaurante? Sim, sonhava. Só que eu sonhava em ser dono desse restaurante quando meu pai não estivesse ali presente. Uhum. Não lembro se eu comentei com você, mas eu pensava assim, eu vou mostrar do meu ponto de vista, da minha Uhum. percepção, que esse torresmo é bonito, que esse torresmo é Uhum. gostoso. Eu vou mostrar isso para os clientes. Com isso, eu vou atrair mais clientes, vou atrair mais pessoas, o faturamento vai Uhum. aumentar, porém, eu não vou ganhar nada com isso. Quando o restaurante começou, eu não tinha salário. Depois de alguns anos, Uhum. né, o negócio começou a girar, meu pai começou a me pagar um salário. Uhum. Então, se o restaurante faturasse mais, eu iria continuar com o meu salário. Quem iria faturar mais, quem iria lucrar mais, quem iria prosperar mais, era o meu pai. E seu pai, naquela simplicidade dele ali que ele é, né? Sempre foi, de atender, sempre atendeu Aham, com, né, com maravilhosamente todo mundo bem. aham. E vendo você fazer os vídeos, será que vai dar certo, João? E aí, esse negócio? É, É, já chegou a falar assim pra você ou não? Ô, João, será que vai dar certo esse negócio aí? Posso ser sincero? Pode. Ele nunca apoiou. É mesmo? Tá É vendo? porque assim, ó, são duas gerações diferentes, Exatamente. certo? Sim. Ele tinha medo do quê? Se você começa a fazer muita propaganda, Aham. algum dia vai chegar uma multidão de gente aqui. Aí você, se você for analisar essa palavra dele, aí tá a resposta. Então ele sabia que o que eu fazia Uhum. gerava resultado para Sim. ele. Sim. Gerava tanto resultado que gera até hoje, Uhum. porque se eu posto um vídeo ou uma foto, eu quero aquele produto que você estava comendo no Uhum. vídeo, aquele produto que Exatamente. estava na foto. Exatamente. É assim que as pessoas fazem. Você entendeu? E ele tinha medo de, por exemplo, assim, fazer uma grande quantidade de comida e não vender. Uhum. E tinha medo de chegar uma multidão de pessoas e não estar preparado Uhum. para atender essas Uhum. pessoas. Iria o quê? Passar vergonha e Uhum. tal, né? Causar um transtorno, quem sabe até afetar a própria imagem Uhum. do lugar. Isso algum outro tempo aconteceu? Quando você começou a fazer,
né, os vídeos e propagandas e tudo mais. Sim, teve, assim, de deixar Um dia ou outro acabar, pode ser que aconteceu também, né? de deixar, tipo assim, acabar a comida zerar, não, porque a gente sempre trabalhou com uma programação. Certo. Por exemplo, se acabasse algo, alguma carne que estava servindo ali no dia, você tinha algo para pôr, para substituir no lugar. Só que assim, nessa época ele tinha esse medo, então ele não me apoiava. Até que em alguns momentos, em alguns períodos assim, eu parei de fazer. Aí eu voltava. A minha esposa que fala, você era muito persistente. Porque você apanhava assim no sentido de, tipo assim, era muito criticado, muito massacrado ali, mas você voltava. Você voltava. Por quê? O resumo disso daí, por que que eu insisti? Por que que eu não parei? Porque eu sabia que eu estava plantando. Então eu pensava, pô, se eu vou ser dono desse restaurante um dia, eu quero ser dono de um restaurante que já é próspero ou de um restaurante que não é próspero? Eu quero ser dono de um restaurante que já é próspero. Então, eu plantei. Plantei, porque o dia que fosse meu, eu ia colher. E foi isso que aconteceu. Olha só. O restaurante era para mim ter assumido junto com a minha esposa, pulando um pouco a história, mas eu já volto para falar para você, há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos. Certo? Só que não deu certo. Isso já tá tudo esquemado, como é que Era tava? um sonho do meu pai. Era um sonho do meu pai que algum filho, algum Sim, dia, sim, desse continuidade, certo? Aí a minha irmã mais velha não tinha interesse. O meu segundo irmão, né? O segundo filho mais velho, já era engenheiro civil, que é o que morreu na pandemia. Também não tinha interesse. O outro irmão, ele já estava na loja 100, já tinha sido promovido, já estava numa situação bem legal e já não estava mais morando na cidade. Só tinha sobrado eu. E eu sempre falei, quero ser dono de restaurante, quero ser dono de restaurante. E aí, eu peguei e sempre sustentei essa ideia. E ele falava, então beleza, algum dia você vai assumir. Algum dia você vai assumir, algum dia você vai assumir. Por isso que eu me dedicava, por isso que eu trabalhava bastante. Você perguntou, Jorge, sobre questão de vídeos, né? Quando eu trabalhava para ele, que eu não tinha tanta preocupação de eu ter que resolver as coisas, eu gravava mais vídeos. Eu tinha, teoricamente, mais tempo, né, para fazer isso. Hoje em dia eu já não tenho tanto. E aí, sim, resumindo para poder chegar nessa parte. Eu queria assumir o restaurante, mas eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Porque se um dia meu pai parasse de trabalhar, a minha mãe ia parar também. Ele sempre foi muito unido, os dois, sempre muito unido. Se o meu pai ia na esquina, minha mãe ia junto. Se meu pai ia trabalhar, minha mãe ia junto. Olha só. Os dois sempre foram muito parceiros. E aí, beleza. Fui crescendo, fui trabalhando no restaurante, eu ganhava meu dinheirinho, guardava tudo, não saía. É mesmo? Guardava? Nossa, Aquele camarada economista. era, porque tipo assim, sim. pô, Não tinha com que gastar. sabe, não gostava de sair, Sim, até hoje não que legal, gosto, João. nunca fui de beber, sempre tive poucos amigos. E aí beleza, mas daí você vai amadurecendo, daí você tira a carta, enfim, daí você compra uma motinha e tal, enfim. Aí comecei a namorar pela primeira vez, daí a cabeça já começa a mudar. Aí tá, daí eu conheci a minha esposa, a minha segunda namorada e a última. Ana Laura, Amém. você conheceu aonde? Cara, Já nessa Facebook, bicha. Instagram. É mesmo? Facebook, Instagram. Começaram ali a conversar e... Foi, cara. Não foi no restaurante. Não. Onde às vezes todo mundo pode pensar, não. né? Eu tinha, né, acabado meu relacionamento, tava fazendo faculdade, aí, né, papo vai, papo vem, e a gente foi se conhecendo. Ela fazia faculdade de enfermagem, o sonho dela era ser enfermeira. Olha só. E aí, olha que louco, né? Louco. O mundo Sim. dá uma A gente cambalhota, não uma entende, né, João? O que reviravolta. Deus ele tem a fazer, né? E aí vem a moral da história. Conheci ela, começamos a namorar. Aí conheci a minha sogra. Minha sogra era doméstica, fazia 20 anos. E daí ela já não estava mais contente com o serviço, queria sair. E como eu sempre estava por lá, eu provava a comida dela, gostoso, né? Poxa. Caprichoso, não sei o que e tal, enfim. Um dia peguei e falei pro meu pai, ela quer ela quer se apintar uma oportunidade aqui, ela quer trabalhar. E ela fez uns bicos e tal. Meu pai falou, bom, se ela quiser trabalhar, eu contrato. Mas eu não vou fazer proposta, eu não vou tirar da onde ela tá, que já é certo. Sim. Se ela quiser sair e estiver disponível, tudo bem. Aí ela entrou no restaurante e tal.
Aí meu pai ia dispensar minha sogra. É mesmo? Ele ia dispensar porque, tipo, eu achava que ela era muito devagar, não sei o quê, papapá. Mas a minha sogra, ela era muito persistente também. E ela era muito esforçada. Uhum. Então, ela aprendeu a cozinhar com a minha mãe, né? Tipo, ela já sabia cozinhar, mas ela Sim. aprendeu a cozinhar do jeito da minha mãe, trabalhando no A restaurante. sua As mãe sempre quantidades. foi aquela pessoa central do restaurante. Sempre, 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 sempre. Tudo saía da mão dela, ela que fazia tudo, Isso, as exatamente. ideias e tudo. Isso. Que legal. Né? Meu pai cuidava da parte de Aham, carne, a minha irmã, quando trabalhava também no restaurante, ela ajudava na aham. elaboração do cardápio, depois eu e tal, Uhum, enfim. Mas assim, quem realmente dava o tempero ali era uhum. ela. E aí a minha sogra entrou a trabalhar, foi aprendendo a questão de quantidade, medidas e tal, enfim. E foi ganhando o espaço dela. Meu pai não dispensou e ela ficou por lá. Aí mais adiante, nisso eu já tava, acho que ia fazer uns quase 2 anos, tava namorando com a Ana Laura, veio a pandemia. Entrou período de pandemia. Pandemia. Aí aquela história de fazer faculdade por EAD, Sim. aí ela já tava no último ano dela, daí ia vir estágio, ia vir TCC, aí começou, daí a gente ficava meio desesperado, pô, meu, se ela faz estágio e acontece alguma coisa e Esse foi não o quê? sei o quê. 2020 mesmo. 2020, final de... 19 para é, 2020. é isso mesmo, 2020. Aí a gente ficava com esse medo, né? Putz. E agora? Aí ela começou a fazer estágio em Itaberaba, e depois liberou estágio aqui em Itapeva, na Santa Casa e tal, foi indo, foi trabalhando e tal. Terminou o estágio, apresentou o TCC, e aí não apareceu nada pra ela fazer, não Uhum, apareceu nada, tal. Aí eu incentivei ela, pô, vamos, por que você não faz doce? Ela gostava de fazer doce, gostava de fazer coisa uhum, diferente. Por que você não faz doce? Eu levo pro restaurante pra vender pra você. uhum. Ela fez uma torta de limão, vendeu tudo. Aí ela começou a fazer um bico de um dia, um bico de dois, um bico de três, e foi ficando. Foi pegando Foi gosto. ficando, foi ficando, foi ficando. O porquê que eu contei essa história pra você bem rapidamente? Eu tinha medo de assumir o restaurante. Eu queria, mas eu tinha medo. Porque sozinho eu não ia conseguir. Sozinho. Sim. Porque quando era na vez do Uhum, meu pai era o cara que ficava no caixa. Era o cara responsável pelas uhum. compras. A minha mãe era responsável pela cozinha, Sim. cozinhava. Cada um já tava no E seu eu dava o quadrado. suporte para ele, Aham. questão de atendimento, podia fazer uma compra de bebida, essas coisas e tal, Uhum. enfim. Então ele tinha pessoas da família dele, de confiança dele, em lugares estratégicos. E eu precisava ter a mesma coisa. Sim. Pô, João, mas quer dizer então que você não queria uma esposa, não queria uma namorada, você queria uma funcionária? Não, não é isso. É... Nunca passou isso pela minha cabeça. Mas, olha que engraçado como as pessoas foram aparecendo na minha vida. Sim. Deus foi colocando, né, João? Conheci a minha esposa para Uhum, contratar a minha sogra, para ser a minha cozinheira hoje. uhum, A minha esposa era uma estudante de enfermagem que sonhava ser enfermeira uhum. e hoje é meu braço direito no Sim. restaurante. Junto comigo, ela está à frente do restaurante. É ela que elabora os cardápios, as saladas que, né, vocês acham bonitas. Poxa, nem Quem vai fale. lá no restaurante Extraordinário. é ela que elabora. Olha só. E aí eu tinha pessoas em lugares estratégicos. Hoje eu fico no caixa, sempre adorei atender as mesas. Uhum, Espero algum dia poder voltar a passar de mesa em mesa uhum. conversando com os clientes. Mas hoje eu faço isso quando as pessoas passam pelo caixa. Pergunto Sim. como foi o atendimento, se a comida estava legal e Uhum. tal. E a minha esposa fica ali na parte da produção do delivery, né? Tomando conta para ver se está saindo tudo no padrão, tudo certinho e tal, enfim. E a minha sogra está na cozinha, comandando a cozinha, preparando a comida, não deixando que nada falte, que nada sobre. Responsabilidade grande da sogra, hein, João? Responsabilidade. E olha que engraçado. Montei um restaurante. Tá Por vendo? quê? Eu tinha uma equipe. Tinha uma equipe. Eu e ela, mais elas, mais duas pessoas que eram da minha confiança se tornaram meu braço direito e meu braço esquerdo. Por isso que não foi há 3 anos atrás. Exato. Porque você precisava Você ter entendeu? pessoas E do seu durante lado. esse processo aí de 3 anos, foi difícil, Uhum. porque quem trabalha em família e vai saber o que eu tô falando. Não é fácil. Não é fácil. Esquece, não é fácil. Principalmente quando você trabalha em família e você quer dar continuidade ao negócio. Sim. Você vai ter um conflito muito grande de geração. Meu pai hoje é um senhor de quase 70 anos. Cara, a forma como ele foi criado há 70 anos atrás foi muito diferente da forma como ele me criou Verdade. e a forma como o mundo é hoje. Sim.
entendeu? Sim. Tem coisas que você tem que relevar, você tem que se adaptar, você tem que aceitar, entendeu? Não tem essa de você querer olhar uma pessoa diferente, ter preconceito ou querer forçar ela a pensar da mesma forma que você. Não, respeite. Exatamente. Você pensa assim, eu penso assim. Uhum. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que trabalhar em família é isso. Eu queria arriscar fazendo vídeo, fazendo foto para vender mais, para prosperar, que não sei o que e tal. Ele não. Opa, vamos com calma. Vamos com calma, você vai passar vergonha qualquer dia. Era isso que ele falava pra mim. Mas não era assim. Eu entendo hoje que não era por maldade. Porque ele não tinha medo de arriscar Ele e fazia dar isso certo. pra ter ali um resguardo, né? Isso, porque assim, ele não tinha medo de fazer isso, arriscar. E não porque ele achava que não ia dar certo, mas ele tinha medo de fazer isso e se queimar. Porque uma pessoa que saiu do absoluto zero para ter chegado aonde ele chegou e perder tudo, era fácil. Tem muito mais pessoas esperando o momento certo para te empurrar do abismo do que te estender a mão pra sair de lá. para sair de lá. Verdade. Então esse era o medo dele. Então assim, na época eu não entendia. Na época eu ficava bravo, ficava triste, ficava chateado. Nesses 3 anos atrás, a última vez a minha esposa já estava trabalhando com a gente no restaurante, antes de, tipo assim, ela não entrou agora, né? Ela entrou antes, já com meu pai e tal, né? Foi minha sogra, depois ela e tal, foi pegando gosto pelas coisas, foi aprendendo tudo ali e tal, enfim, para daí, quando chegou no momento, ela falar para mim, não, vamos. Ela acreditava mais em mim do que eu mesmo. Ela acreditava mais na minha capacidade do que eu mesmo. Então, Teve dias, João, não cortando o que nós estamos falando aqui, mas que você pensou assim, não, eu acho que eu vou parar. E a esposa foi ali, viu? Não, nós vamos continuar. foi nesse período aí de 3 anos atrás que eu Você pensou em parar? pensei, eu ia parar de postar vídeo, eu ia parar de postar foto, eu ia parar de trabalhar no restaurante, eu ia parar de fazer o que eu Chegou a gostava. passar na sua cabeça, eu acho que eu vou empreender com outra coisa, vou Sim, trabalhar em algum outro lugar, é sim. mesmo? Ó, foi ah, um mês antes da gente sentar com meu pai e bater o martelo, eu ia sair do restaurante. Olha só. Eu já não tava mais namorando a Ana Laura, a gente já tinha, já tava amigado, né? Já tava morando junto e a minha casa era debaixo do restaurante. Agora você imagine, trabalhar com pai e mãe o dia inteiro, você sair do restaurante, morar debaixo do serviço 24 horas. e os seus vizinhos de frente eram os seus pais, Sim, meu pô, Deus. é uma convivência difícil. Sim. Difícil no sentido do quê? Pô, meu, você quer ter um espaço, você quer ter uma liberdade. Privacidade. Não que você não goste, Sim. mas você quer ter um ambiente diferente ali, entendeu? Você não quer só falar de serviço, você não quer falar só de trabalho. Então, nesse período, nessa fase, eu tava totalmente desmotivado. É mesmo. Desgastou, você acha? Eu tava descrente. É. Tava descrente. Para mim já não fazia mais sentido. Eu tava à beira de, sei lá, quem sabe ficar uma pessoa meio depressiva. Olha só. Quem me conheceu nessa época sabe disso. Então eu queria sair do restaurante, parar Já não de tinha fazer mais o que eu prazer gostava. nem de estar ali. Não tinha nenhum, zero, 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 zero. A minha relação com ele já não era tão legal, certo? Sabe? Falei, pô, cara, Algo tinha que será que a minha recomeçar, né, João? paz, será que a Sim. minha paz vale tudo isso? Aí, moral da história, Rony. Quando você tá prestes a dar um passo diferente, um passo novo na sua vida, Deus, ele não vai deixar as coisas É fáceis. verdade. Ele vai te deixar Parece que o negócio desconfortável. fica pior. Você vai ver as coisas dando O errado. deserto fica mais tenso. Exato. Você sabe muito bem o que eu tô falando. E aí as coisas começaram a dar certo. Eu sempre tinha um desejo dentro de mim. E eu, cara, não sei se é esse o contexto, mas eu acho que a história da minha vida, essa é a minha história. Quando eu tava prestes a desistir, a minha esposa me apoiou a não a desistir, mas a recomeçar. Olha só. A gente ia sair ali da onde a gente morava, a gente ia alugar uma casa, e nessa casa onde a gente ia alugar,
a gente ia ter a possibilidade de também alugar um ponto Uhum. para montar um negócio pra gente. Entendi. Ia ser um espaço muito pequeno, simples, tal, Uhum. mas era um início. Uhum. Eu sabia que se eu desse a cara para esse negócio, ele iria dar certo. Uhum. Era na mesma rua ali próximo ao restaurante, não ia ser de restaurante, ia ser Uhum. tipo uma lanchonete para Uhum. vender salgado e tal. Porque ali na rua do restaurante, muitas pessoas acho que talvez ainda não sabem, mas tem um hospital ali. É verdade. Vai ser inaugurado, já era para ter sido inaugurado e tal. Então eu falei, opa, vou Tá pegar aí. um ponto de frente com o hospital. Uhum. Inaugurou, vou lavar a cara de Uhum. Já tava vender. Já montando. tava engatilhado. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a resgatar um desejo dentro de mim, que era o quê? Me conectar mais com Deus. Uhum. Eu sempre achei muito bonito quem falava, pô, eu sinto a presença de Deus, não sei o Uhum. que e tal, Deus é meu amigo, papapá. Eu falei, cara, por que isso não acontece comigo? Só que, bom, como é que você quer sentir, como é que você quer se conectar com Deus se você não procura Ele? Uhum. Né? Não tem como. Não tem como. É igual eu quero escutar a FM aqui e não É. sintonizo É. nela. É. Não, Tem que ir não tem atrás da lógica, fonte. né? E aí, é, comecei a... Essa casa que eu ia alugar era de um casal da Assembleia de Deus. Uhum. Eu fui de atrás deles para que eles me alugassem essa casa, me alugassem esse ponto. Porém, já tinha 3 pessoas na frente. Só que conversando com eles, eles acabaram me fazendo um convite para ir até a igreja, Olha só. porque eles sentiram que eu estava meio fragilizado, eu estava meio assim perdido, sem rumo. E quando eles começaram, que eu fui até a casa deles, que eu comecei a conversar com eles foram falando algumas coisas bonitas, foi me tocando, aquilo foi me emocionando, e eu falei, pô, meu, que igreja que eles vão? Porque eu tô querendo ir atrás de um lugar para sentir Uhum. uma palavra forte, para me dar um direcionamento. Fizeram o convite, eu fui pela primeira vez resistente, entrei nessa igreja, sentei, cruzei os braços, quem fez a pregação lá, tal, falou algumas coisas que a minha esposa diz até hoje que bateu para mim, que era para mim, mas eu saí de lá naquela noite e não foi para mim. E ela pega e me questiona: o que que você quer que faça? O que que você quer que Deus faça para você? Você quer que ele desenhe? Você quer que ele apareça? E eu pego e eu desafio Deus. Sim, seria bom. É isso que eu quero. Isso deveria ser no meio da semana. Aí eu pego e eu volto acho que na sexta-feira, se não me engano, pro culto novo. No que eu entro na igreja, era um culto de criança. E eu pego, o primeiro pensamento que me vem na cabeça é: o que que eu tô fazendo aqui? Uhum. Eu não tenho nada para ouvir aqui, achando que eu tinha algum entendimento. Uhum. Sentei, e aí naquele dia eu tive a presença, a conexão que eu tava tanto buscando. Olha Deus só. realmente falou comigo naquela noite. Puxa vida. E aí debulhei a chorar e tal, enfim. Foi esse momento que você Foi. A abriu o minha, a coração de minha verdade, João? virada de chave foi É nesse mesmo? momento. A minha Puxa virada e vida. a virada da minha esposa foi nesse momento. Porque até então a gente estava vivendo uma vida onde a gente estava muito preso ao passado, às Uhum. coisas que estavam Uhum. acontecendo. A gente estava sentindo que a gente não estava Uhum. prosperando, mas a gente não estava prosperando porque a gente não estava abrindo o nosso horizonte, sabe? Não estava Não focado. estava focado, a gente estava preso a viver a vida de outras Uhum. pessoas, sabe? Uhum. A só reclamar, só Sim. murmurar. E a gente não estava levantando, não estava tendo ânimo para vamos para Sim. cima, vamos fazer diferente. E aí as coisas começaram a acontecer, retornei no domingo pro culto, de novo tive a confirmação ali. Eu senti, pode até ter sido para mim, Rony, mas o meu coração ali foi para mim, Sim. que já estava na segunda a gente ia iniciar, Uhum. né? Eu tinha sentado com meu pai ali junto com a Ana Laura e tal, e a gente tinha acertado que eu ia arrendar o restaurante. Ele queria me dar o restaurante sem ter que pagar nada, e eu Uhum. falei, não, eu tenho que pagar porque eu sei que vai vir muitas dificuldades, muitos obstáculos, e no primeiro obstáculo que aparecer, se o restaurante for de mão dada, de mão beijada, eu vou desistir e vou devolver para o senhor. Então eu tenho que valorizar essa conquista. Tem que ter um preço. Olha que top, né? Então a gente acertou o arrendamento, ele me emprestou uma quantia para fazer capital de Uhum. giro. E alguns anos atrás, quando tava tipo assim, opa, agora eu vou arrendar o restaurante. Algo tinha me sussurrado e falado, pô, quando chegar esse momento, você vai pedir uma quantia X para ele e você vai devolver em um ano, vai ser um desafio para você. Nossa. Você vai repetir a mesma história que aconteceu com ele. Uhum.
E quando chegou esse momento, ele me emprestou essa quantia e eu fiz a promessa. Talvez eu acho que eu não falei para ele, mas a minha esposa sabia e eu sabia. Daqui a um ano eu devolvo esse dinheiro. E assim, o que eu vou falar aqui não é para me achar, não é Uhum. nada e tal, enfim, é só para realmente demonstrar que Sim, quando você está com Deus ali junto com você, Deus é seu amém. sócio, Jesus é seu sócio ali no seu Verdade. negócio, você prospera. Eu devolvi em 5 meses. Olha só. Trabalhei que nem louco. O seu propósito era para um ano. Meu propósito era para um ano, devolvi em 5. Deus te abençoou. Nossa, grandemente. Porque assim, ó, não era para ego, era realmente só para provar. Eu mereço estar nesse momento, eu mereço estar à frente do restaurante, colocando a minha cara, minha esposa junto comigo. A gente não tá ganhando de mão beijada, porque ela estava do meu lado, ela viu o quanto eu trabalhei como louco nesses 5 meses para poder juntar essa quantia e devolver para Uhum, ele. E não uhum. era pouco, era uma quantia que eu nunca tinha visto na minha Sim, vida. sim. Era Nunca. grande, uma quantia boa. Era uma quantia boa, E para você poderia bem até ser expressiva. mais do que um ano para voltar esse dinheiro pro seu Exato. pai. E aí consegui devolver esse dinheiro para ele. Eu chegava no restaurante, tinha dias 3 horas da madrugada Nossa, para adiantar serviço e olha ia só. dormir tipo 11, Nossa. meia-noite. Bastante Eu fiquei desgastante, que né, nem João? louco, eu fiquei que nem louco trabalhando. Mas é porque eu sabia que eu tinha um propósito para Sim, sim. cumprir, Exatamente. certo? E eu sabia também que as dificuldades era com a questão, a relação à mão de obra. Uhum. E eu entendi, ó, como o exemplo arrasta. O meu pai era desse jeito. Só que meu pai fez isso por muitos É. anos. Por muitos anos. Então, assim, nos últimos anos dele no restaurante ali à frente, ele foi se cansando. E depois do que aconteceu com meu irmão, ter perdido um filho na pandemia, ele foi mais ainda, sabe, se desgastando. Sim. Porque daí você começa a ver que só trabalhar e ganhar dinheiro e não aproveitar a vida não é É. suficiente, não faz sentido. Não tem lógica, entendeu? E, e aí eu falei, pô, meu, tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o negócio acontecer. Quando ele acordava de madrugada, não era para se aparecer, é porque ele sabia o preço de ter um negócio. E ele queria que você pudesse É ver porque, isso. isso, exatamente, e eu achava que não estava errado, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade, não faço mais essas loucuras, porque o bom trabalhador, ele não é medido pela qualidade, pela quantidade, ele é medido pela qualidade. E é o jeito, né? E é o jeito, é você se organizar, é você ter uma gestão mais eficiente. Não que, mas seu pai não tinha uma gestão. Não tinha, mas é que ele era de uma outra geração, de uma outra pegada. E assim, a dificuldade de, por exemplo, você contar com uma pessoa, a pessoa olhar nos teus olhos e falar, não, amanhã eu vou estar aqui para trabalhar e a pessoa não aparecer, Meu Deus. isso é frustrante. Sim, Então bastante. meu pai sabia que ele tinha que trabalhar por 2, por 3, por 4. E quando eu com a Ana Laura a gente iniciou, pô, logo já no primeiro dia a gente já foi decepcionado. Você chama 2 pessoas, só aparece uma Oh, meu Deus. para trabalhar. E aí a pessoa que você chama trabalha 1, 2, 3, 4 dias, acontece um problema misteriosamente que quebra o pé e Olha só. Passaram por isso, João, várias vezes? passamos. E aí você começa a ver os Uhum, obstáculos, as uhum. dificuldades, aí o que que acontece? Você lembra que você não está sozinho. Tem algo muito maior acima de você. É isso. Então, assim, no momento desse, se você está despreparado, espiritualmente falando, você fica frustrado, você fica desanimado, tem uma crise de ansiedade, você fica depressivo. Então, aí vem a resposta também do porquê que eu não assumi o restaurante 3 anos atrás. Porque eu estava preparado tecnicamente, como o meu pai sempre falou. Tecnicamente, João, você sabe fazer o serviço. Eu Uhum. sei que você sabe fazer. Mas aí faltava para mim o preparo espiritual. Ah, mas hoje você está preparado? Não, não tô 100%. Eu tô aprendendo, todo dia eu tô aprendendo. Aí foi o que eu falei, eu acho, não sei se tá gravado, mas quando a gente tava trocando uma ideia aqui, Sim. eu peguei e falei que esses dias eu tava Começou esse mês, porque o mês passado não foi como eu esperei. Não foi ruim, não foi ruim. Só que daí quando você começa a desbloquear algumas conquistas, você só quer cada vez mais, 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 mais. E você não vibra pelo que você já fez. Uhum. Você acha que isso é ambição? Uma parte foi? Não. No pensamento, pelo menos? Lógico, a gente Não, quer cada vez mais melhorar, talvez, crescer, né, João? sim, eu acho que talvez viver no Uhum. automático, Automático. sabe?
esquecer um pouquinho Uhum. de... Que assim, ó, se você não é merecedor do pouco, se você não agradece, né, ali o pouco, você não será merecedor do Exatamente. muito. Então, tem uma frase, né, que eu aprendi. Isso Deus, ele diz, né? Seja fiel no pouco que Sim, eu te colocarei no muito. sim, exatamente. E tem uma frase que eu vi uma vez no Instagram, eu acho que eu até já comentei com você uma vez, que é o quê? A mesma chuva que abençoa, a mesma chuva que atrapalha as vendas do vendedor de picolé, é a mesma chuva É, que abençoa as vendas do vendedor de guarda-chuva. verdade. Nem todos os dias foram feitos para mim, nem todos os É. dias foram feitos para você. Às vezes tem alguém naquele dia que estava precisando mais. Às vezes tem alguma pessoa que naquele mês estava precisando Uhum. mais. Só que por que que eu não vou ser grato pelo que eu fiz? Sim. Entendeu? Aí, beleza, virou o mês e eu comecei a falar assim, porque eu sempre detestei ficar olhando muita notícia e já ficar falando assim, né? 2026 vai ser ruim, 2026 vai ser não sei o quê, 2026 vai ter uma carga tributária muito alta, que não sei o quê, papapá, nananã. Aí, cara, eu comecei a pegar aquelas informações pra mim e comecei a entrar naquela sintonia. E comecei, virou o mês, chegava um cliente lá, não sei o quê, eu falava isso. Falei, pô, meu. Que negócio é Aí eu esse? comecei a me questionar. Falei, pô, palavra tem poder. Até que um cliente falou isso pra mim. Palavra tem poder. Falei, pô, é verdade, eu sei disso. Por que que eu vou ficar lançando essa palavra, profetizando isso, que 2026 vai ser ruim, 2026... Não, 2026 vai ser o melhor ano da minha Amém. vida. Sim. Vai ser o melhor ano das nossas vidas. Amém. Vai ser um ano próspero, um ano abençoado. Por quê? Porque ele só depende de mim Isso. e Deus. Eu Exatamente. faço a minha parte e ele me abençoa. Pronto, acabou. Então, assim, tem os desafios ali de empreender, né? Por que que eu misturei a história do restaurante com a minha história? Porque eu costumo falar, minha esposa costuma falar, antes de eu ser casado com ela, eu casei com o restaurante. Ali foi a sua história, né, João? Ali Ali tem é a sido a sua minha história. história. É. E eu, se algum dia, sei lá, eu costumo falar, eu tenho 26 anos, né? Tenho muita lenha para queimar, gosto de viver, certo? Gosto de viver pro restaurante. Restaurante hoje, para quem não sabe, 20 anos. 20 anos, vai Há fazer 20 21. anos, né, que o restaurante Ribeiro serve Itapeva e região. Pessoas Posso, de longe, posso falar para né? você? É, O restaurante vai fazer 21 anos, né? Ano que vem. Uhum, Faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu invisto bastante em tráfego uhum. pago, Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas e tal. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes me associam ao restaurante, mas antes de me associar ao restaurante, associa ao torresmo. Sim, Porque quem fez o torresmo foi o meu pai. Só que uma coisa que eu aprendi, Rony, é o quê? Não adianta nada você ter um produto e não saber vender, é. Às vezes você entendeu? tem um ótimo produto, Mas você mas não sabe não vender. sabe vender. E era isso que acontecia com meu pai. E já tinha o torresmo lá, né, Já João? tinha, já existia, ixi. Interessante, né? Só que ele só foi ficar popular, conhecido, quando eu comecei a fazer um marketing ali em cima Sim, dele, né? sim. Despertei esse desejo e tal, enfim. E aí o negócio começou a acontecer. E eu nunca falei que era o melhor torresmo. Se você achar algum vídeo meu falando isso, é IA, que eu nunca falei. Sempre falava que era o torresmo mais famoso da cidade. E eu falava isso quando ele não era o mais famoso. Ele tava lá nos bastidores ainda, né? Palavra tem É, poder. exatamente. Hoje, se você perguntar para alguma pessoa, ela só não vai responder isso se ela não tiver na internet. Uhum. Sim, Qual que é o torresmo mais famoso de Itapeva? É o torresmo do Ribeiro. é. Talvez você possa nunca ter ido lá, mas você já viu um Já vídeo, ouviu, já com ouviu alguém certeza. falando, comentando, indicando. É E verdade. aí eu vou mais além. Rony, Itapeva é uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes. Eu falei para você que ano que vem completa 21 anos. Faz 6 anos que eu invisto pesado em tráfego pago e tal, anúncios. E, cara, ainda tem muita gente que não conhece o restaurante. Como que pode, né, João? Mas eu não fico triste com isso, eu fico feliz. Por quê? Vamos É esses trabalhar que com serão a... alcançados. Vamos trazer Isso. para perto. Vamos trabalhar com a hipótese aí que eu alcancei, sei lá, 50 mil Uhum. pessoas. Metade da cidade. Eu tenho mais 50 mil para alcançar, mais Ótimo, 50 mil para ir até o restaurante. ótimo, né? Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, o João, hoje, ele não é nada sem o restaurante Ribeiro. O João, ele é o restaurante Ribeiro. Eu amo o que eu faço, sou grato, né, pelo meu pai
ter dado esse pontapé, ó, como uma simples decisão pode Mudou toda mudar uma história. tudo uma história. Verdade. Exatamente. Sou grato a ele, sou grato à minha mãe, né? Tudo o que eles me ensinaram, hoje eu uso, sabe? Você ter essa sabedoria, muitas vezes é melhor, meu pai sempre fala isso, muitas vezes é melhor você ficar calado do que você dar uma resposta atravessada. Uhum. Você pode, talvez, de um problema desse, causar isso, Isso é entendeu? ser sábio. Isso é ser sábio. Então, às vezes, é melhor você ter calma, ter paciência, ter sabedoria, analisar, depois você dá uma resposta. Uhum. Então, algumas coisas hoje eu consigo usar em prática, que eu aprendi com ele, que eu aprendi com ela. Sou grato à minha esposa, porque sem ela também não ia adiantar nada ter o João do Restaurante Ribeiro, o João do Torresmo, se eu não tivesse o apoio dela. O João do Torresmo, o João do Ribeiro, talvez nem existisse mais hoje. Sou grato à minha sogra, sou grato a todas as pessoas que já passaram pelo restaurante trabalhando, que trabalham até hoje, que sem eles Não era. não adianta fazer foto bonita, vídeo bonito, Uhum. entendeu? Eu preciso deles. É. Perfeito, ninguém O ninguém restaurante vai ser. ainda é uma família, né, João? É uma É família. uma família. Tá se 100% construindo família. uma nova família, Isso mesmo. né? Exatamente. Começou com a família do meu pai, que é a matriz, que é a base, e agora é a minha família, né? Eu, a minha esposa, hoje a minha sogra, a minha esposa sonha muito em ser mãe. Eu ainda tô na fase que eu tô trabalhando essa É ideia mesmo? dentro de mim. Não sei, eu não me vejo como pai. Eu acho Mas vai que chegar esse momento, João. acho que eu sou egoísta, na verdade. Mas assim, quem sabe daqui a alguns anos não é o meu filho que vai estar Sim, também tocando o exatamente. restaurante, É entendeu? porque a geração vai ter que continuar, né? O Exatamente. legado é agora como seu pai deixou, Uhum, né? Tá deixando, agora vai uhum, ser o seu legado, né? exatamente. Eu acho que essa é a minha história, Rony. Teria mais coisas para contar, mas fica para um outro momento. Não sei se você quer me fazer mais alguma pergunta, tem mais alguma coisa para Como eu acrescentar? sempre faço essa pergunta a todos, né? Quero fazer pro João também um sonho. Rapaz, parece clichê ou parece egoísmo da minha parte, mas a prosperidade do meu negócio, a prosperidade do meu casamento, da minha família, eu acho que se resume a tudo isso. Quando eu falo prosperidade, não é dinheiro. Uhum. É poder saber que todo dia eu acordo com saúde, todo dia eu consigo me levantar, consigo andar, consigo respirar, eu tenho um trabalho e o que vai vir depois disso é consequência. Se você me perguntasse, fizesse uma outra pergunta, por que você queria ser dono de restaurante? Por quê? Primeiramente porque eu sempre gostei de servir. Eu acho que ter um restaurante para mim é algo muito gratificante, Uhum. porque a gente está no dia mais importante das pessoas, na minha opinião, que é o É almoço. verdade. E a gente está servindo o quê? Refeição, comida. E quantas histórias não E passam ali? quantas histórias, quantas pessoas às vezes não vai ali com o dinheiro contado para comprar uma É, marmita ou para almoçar, ou assim são gratas ali pelo alimento que a gente está sim. preparando. E o alimento, quando você está fazendo ele com amor, você consegue transmitir. E o almoço, em si, ele é o momento mais sagrado da nossa vida. Isso é algo sagrado, entendeu? Exatamente. E assim, o alimento, quando você faz ele com amor, com carinho, você passa energia. Se você tá meio ali desanimado, triste, você come, aquilo ali vai te levantar, vai te dar força, não vai dar coragem, não vai dar Exatamente. ânimo. Talvez você comeu ali, sei lá, um frango, como já aconteceu isso, Uhum. quando a gente serve frango frito amanhã, tem até frango frito. Olha aí. Eu falo assim, frango frito sequinho e crocante, igual franguinho de vó. Sim, é espetacular. Acaba te remetendo ao passado, a um momento da sua vida. Pô, nossa, isso daqui me lembra a comida da minha mãe, lembra a comida da minha avó. Não é algo assim, tipo, pô, então a gente ali não tá só vendendo comida, não tá só vendendo Sim. marmita, a gente tá recarregando energia das pessoas.
Então, esse foi o meu sonho. Não era dinheiro, não era nada. Era só poder colocar as minhas ideias em prática através do Uhum. restaurante. Você está Porque proporcionando coisas diferentes para as famílias que estão isso, entrando ali. isso. É igual tipo o que aconteceu agora. Você teve lá esses dias, você Às viu vezes encontro de famílias, né, João? encontro de famílias. E é muito louco, porque às vezes assim, eu tenho um cliente X que ele frequenta ali um bom tempo e daqui a pouco um dia ele encontra com outro fulano, É, que é um parente muito próximo dele. E eles exatamente. não sabiam que eles mesmos frequentavam o mesmo restaurante, mas nunca se Exatamente. encontraram. Exatamente. Então, assim, às vezes eu não tô só atendendo uma pessoa da sua família, eu tô atendendo a O família que inteira, proporciona, cara. né? É muito Muito louco. E é louco. um restaurante, assim, pequeno, é um restaurante simples. E agora a gente tá numa fase de deixar ele mais bonito. Tá muito aconchegante. Rony, você É isso. resumiu a palavra É isso. aconchegante. Porque quando eu e a Ana Laura a gente assumiu, a nossa preocupação era melhorar a qualidade da comida. Uhum. Não que não tivesse, a gente queria deixar ainda melhor. Porque quando você faz essa transição de troca de gestão e também trocou a cozinheira. Só que as pessoas não sabiam que antes da minha mãe sair, a minha sogra já estava cozinhando. Uhum. Ainda tinha, assim, o toque final da minha mãe? Tinha, lógico que Uhum. tinha. Mas a minha sogra aprendeu a cozinhar com a minha Sim. mãe, ali pro restaurante. E depois, quando a gente Uhum. assumiu, ela deu o toque dela. Ela, como é que fala? Conseguiu melhorar ainda mais. Uhum. Então, quando você faz esse tipo de transição no ramo de alimentação, de comida, a tendência é a qualidade cair. As pessoas vão te trocar por outro lugar, porque a qualidade não tá a mesma, o tempero não tá o mesmo. E o que que aconteceu com a gente foi totalmente o oposto. A gente se preocupou em melhorar a qualidade, melhorar a variedade, para subir a qualidade. Que é a verdade, as pessoas nem notaram. Notaram, É? notaram. Eu vou te contar uma Teve passagem bem mesmo? legal. Um dia um meu entregador foi fazer uma entrega de marmita para uma senhora, ali da Olivia Marques, e ela pegou e questionou ele. Trocou a cozinheira? Olha só. Daí ele pegou e falou, trocou. Nossa, porque tá muito bom. Aí passou uma semana, ela pediu o marmito de novo. Ela foi e questionou ele de novo. Trocou o cozinheiro de novo? Daí ele falou, não, por quê? Tá cada vez melhor. Olha só. Então as pessoas perceberam que Interessantíssimo isso, melhorou né, João? ainda mais. Sim. Só que assim, foi algo positivo a Positivo. mudança. Se fosse negativo, eu nem tava aqui conversando com você. Então as pessoas percebeu isso. E aí já era um desejo meu, já era um desejo da Ana Laura, em ter um restaurante bonito. Uhum. Por quê? Olha só pra você que engraçado. Quando a gente decidiu que a gente iria morar junto, eu falava bem assim pra ela: Ana Laura, vamos montar um lar, não uma casa, um lar. Porque a gente sabe que a gente vai sair cedo e vai ter um lugar pra voltar à tarde. Uhum. Aonde a gente vai se sentir bem é onde a gente vai Sim. recarregar as energias. Você abriu a porta, aqui é o meu mundo, certo? E aí o restaurante a gente queria ter essa mesma sensação. Uma dica que eu posso dar para qualquer pessoa que está assistindo, que talvez empreenda, tal, enfim, é difícil você reformar, é difícil você melhorar, mas vale a pena. Por quê? A gente começou a mexer no restaurante e a gente queria transformar o restaurante num lugar bonito, um lugar aconchegante. Não adianta nada você comer uma comida boa, mas o ambiente não não fazer Não sintonia, proporcionar, né, aquilo entendeu? que a pessoa está Tem que esperando. casar, tem que ser Exatamente. um conjunto. E aí a gente decidiu. Primeiro a gente comprou as mesas. Só que a gente precisava trocar os pisos. Oh, meu Deus. Aí, pá, vamos trocar o piso agora, né? Fazer o quê? Trocamos o piso. Daí agora vamos trocar o caixa, vamos melhorar ali a entrada do banheiro, vamos fazer uma divisória, vamos criar um novo ambiente aqui. Ah, beleza, tudo bem. Tava indo tudo bem. Aí deu uma chuva. Um salão do fundo ali do restaurante é estrutura metálica e forrado com gesso. E em cima dessa estrutura metálica tem placa solar. E quando foi feita a instalação, deu problema e tal, enfim. E pela terceira vez deu infiltração. Começou, nós estava lá um dia, era uma sexta-feira, 11h30 da noite, deu um chuvão. O rapaz estava colocando azulejo pra gente lá na pia, na frente, próximo do caixa, Uhum. e despencou chuva. Foi uma chuva muito forte, 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 forte. E aí a gente viu, goteirando tudo em cima das mesas novas que tinha Oh, chegado. meu Deus. Aí bateu aquele desespero. Ai, meu Deus, e agora? Não acredito.
Teve todo esse tempo para chover nas mesas velhas. Justo agora. Agora, não é possível. Aí tá, não me desesperei. Nesse dia até é engraçado, só para complementar, olha como você é provado, você é testado ali. Esse cara morava lá na Bonfiole, tava de moto, chovendo, a gente já tava cansado. Era sexta-feira para sábado. No sábado, de madrugada, eu tinha que estar lá no restaurante 4 horas da manhã para colocar a carne passar, que senão não dá Uhum, tempo, porque é muita coisa. uhum. Falei, não dá pra nós ficar esperando a chuva passar, a chuva não ia passar. Ofereci carona pra ele, a gente levou ele embora lá na Bonfiole. Tá, deixo ele na casa dele. No que eu tô voltando, o pneu do meu carro Oh, entrou um prego. Tava descendo ali a Santa Maria, sim, voltando pra cidade. de noite, meia-noite já. E acontece isso. Ana Laura, ai, tem alguma coisa estranha. Desci do carro, um baita de um prego. Falei, meu Deus, vamos ficar aqui, né? Aquela descidinha ali é perigosa, chuva, Uhum. vira um sabão. Falei, não, vamos indo devagarzinho. No que eu passo ali, a antiga Ford, onde é a Tala Pneus hoje, o prego sai. Aí eu falei, Hum. agora eu vou chinelar e vambora. Cheguei na frente do restaurante, parei o carro lá e tal. Deixei o carro lá e fui embora pra minha casa. Eu já não moro mais lá hoje, né? A Ana Laura tava indo comigo pela calçada. Ela escorrega e cai na lama. Oh, meu Deus. Tudo Tá, isso em um dia só, João. tudo isso em um dia só. Que mistério. Mas daí a gente, né, Sim, se já divertindo, dando uma entendendo, risada, não vamos nem reclamar. só agradecer. Essa é a prova do processo. Sim. E aí eu já tô quase chegando em casa, lembro que esqueci minha carteira no carro, deixa na Laura em casa, volto pro restaurante pegar minha carteira no carro. Nossa, foi uma noite do cão. Mas assim, hoje, quando a gente entra no restaurante, a gente tem a sensação que a gente não tem um negócio, não tem uma empresa. É um lar também. Sim. E se a gente tem essa sensação, esse ambiente que causa uma sensação gostosa, Passou para o todo que isso mundo. proporciona para os clientes? Sim, Eu vou querer voltar mais vezes. exatamente. Só que assim eu digo pra você, Rony, é até quando a Ana Laura assistir, ela vai falar, pô, essa história de novo, João. Eu tava prestes a desistir de tudo, Olha só. de trocar mesa, trocar piso, não sei o que e tal, Uhum, porque eu comecei a me questionar. Será que eu sou merecedor de tudo isso daqui? uhum. Será que eu mereço? Será que eu não vou estar trocando a essência do restaurante? Pô, cara, e comecei a me questionar e tal, enfim. Daí começou a aparecer alguns vídeos pra mim, porque eu costumo falar, né? Você vai mexer no celular, É, mas você tem que alimentar o celular com coisa boa. Se você alimentar o seu celular, seu algoritmo ali só vai começar a com vir coisa porcaria, ruim. É. só porcaria. E aí parece que ele escuta o que a gente tá falando, cara. É Começou. algo do além, viu? É algo do É, além. tem mistério. Apareceu um vídeo assim falando, pô, se você acha que as pessoas vão achar que o seu negócio, porque você melhorou, tá bonito e não serve mais para elas, isso se chama meritocracia. As pessoas têm o sentimento dentro delas que elas talvez não merecem coisas boas, Uhum, não merecem melhorar de vida. E se você ficar com esse sentimento dentro de você também, é porque você também acha que você não merece coisa boa. exatamente. Você merece ficar na mesmice a É, vida inteira. é. Você tem que progredir, Sim. né? Pensar sempre no melhor. Isso. E daí fiquei meio assim, meio balançado, meio com medo, não sei o quê. Aí a dona da Italínia, a Elaine, também estava lá junto, né? Começando já a fazer lá a montagem dos Uhum, planejados. Contei essa história para ela, ela também me encorajou pronto. e tamo lá, tamo no processo. Do jeito que tá hoje, todo mundo que entra, opa, tô no restaurante certo Muito e aconchegante. tá muito Muito aconchegante. aconchegante. Se você não conhece, vá lá conhecer, Exatamente. porque Vai valer a pena. vale muito a pena. E tem mais novidades ainda. Olha que legal, João. Dezembro ainda vai ter mais coisas que a gente vai fazer por lá. E virando o ano, se Deus preparar e, né, a gente vai melhorar ainda mais lá. Porque o que a gente tá fazendo não é para mim, não é para Ana Laura, é para quem frequenta o restaurante. Que bom. E eu tô contando uma história em vida, né? Ali, na verdade, eu tô dando continuidade à história que meu pai, com a minha mãe Sim, escreveu lá atrás. sim. Então, assim, tem algumas pessoas que às vezes chegam lá e me chamam de Ribeiro e eu fico meio assim, pô, mas eu não sou Ribeiro, cara. Ribeiro é meu pai, eu sou o João. Eu sou o João do Ribeiro, eu sou o João do Torresmo, mas eu não sou Ribeiro, entendeu? E eu quero que as pessoas continuem lembrando dele. Sim. É isso, Que ponto, legal. fato. Que legal. Histórias da minha vida. Hoje foi com o João.
E antes da gente finalizar, João, eu queria que você pudesse deixar uma palavra, né, para quem está nos assistindo, para quem vai compartilhar, para quem vai curtir esse podcast, né? Uma palavra de incentivo, uma palavra aí de mais um ano finalizando, entrando em 2026. Ah, assim, uma palavra que me segue há muitos anos e eu acho que ela serve para tudo. Relacionamento, negócio, tudo. Persistência. Não adianta nada você ser muito bom, né? Intelectualmente falando, né? Ter muito conhecimento, você saber fazer as coisas, mas você não ser persistente. Porque, às vezes, uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico, ela é persistente. Ela vai aprender a fazer aquilo, falando no negócio, ela vai aprender a fazer aquilo até dar certo, porque ela é persistente, porque ela tem propósito. E uma vida sem propósito, Não tem sentido. qualquer porta que abrir, você tá indo. Só que assim, não adianta nada você pegar qualquer caminho e você não saber aonde você quer chegar. Você vai ficar andando. E para relacionamento é a mesma coisa, persistência. Às vezes você acha que seu companheiro é chato, sua companheira é chata, não sei o que e tal, mas você tem que persistir. Às vezes, será que realmente é só ela que é difícil? Só ele é difícil? Será que você também não está sendo difícil? Olha o lado do seu parceiro, da sua parceira. E é isso. A palavra que define, eu acho que 2026, né? E é a palavra que é a palavra da minha vida, é persistência. Sem ser persistente, você não vai conseguir fazer nada. Nada. E ser grato também. Assim, estou trabalhando muito isso dentro de mim, de cada vez mais me conectar a Deus, a Jesus, essas coisas e tal. Porque, você está falando isso porque talvez isso engaja. Não, não é. Eu provei isso na pele. Se você não chamar ele para ser seu sócio, não chamar ele para ser seu amigo, seu parceiro ali, esquece. Você vai ficar dando murro em ponta de faca e você não vai sair do lugar. Nesses 1 ano e 5 meses que a gente tá, parece pouco falando. Mas só quem tá vivendo sabe quanto tempo já se passou. Parece que foram anos. E a gente já fez coisas ali extraordinárias. É uma história. Que, Rony, homem Pra nenhum contar, explica. exatamente. Homem nenhum explica. É coisa sobrenatural. Deus é Deus, né, João? Deus é Deus. Quer acreditar? Acredite. Não quer? Você vai provar. Você vai provar na pele. É isso aí. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, João? Amém. E da mesma forma que você disse essas palavras, também profetiza essa palavra sobre a tua vida, que 2026, não só para você, mas para Ana Laura, para toda a sua família, que seja um ano de bênção, né, de fartura, Amém. De crescimento, de prosperidade, em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus abençoe você por estar conosco nesse programa. Obrigado, João, de coração. Valeu, E ó, quer experimentar barrinha de cereal mais famosa de Itapeva? Vai lá no Restaurante Ribeiro, né, João? É isso aí. De Eita. segunda a sábado, tamo lá. Segunda a sábado, o Restaurante Ribeiro tá lá, de portas abertas para te receber. João, Deus abençoe. Amém. Esse foi Histórias da Minha Vida, com apoio da Mineração Itapeva. Até a próxima. Deus abençoe a todos.